tema, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Abra a tua Bíblia em Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Toda a igreja achou, vou ler o texto. Diz assim o apóstolo São Paulo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a verdade sagrada. Agora vamos orar para que o Espírito de Deus nos dê discernimento, nos faça compreender a profundidade dessa promessa de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus bendito, digno de honra e louvor é o Senhor, o Rei de reis, o Senhor de senhores, o Deus invencível em todas as batalhas, o Deus a quem nós servimos em amor, em quem temos crido nas tuas promessas, na tua palavra, no teu poder. E aqui estamos outra vez reunidos nesse santuário para ouvir a tua voz, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, porque a palavra é o alimento da alma, é o alimento do espírito. A palavra, quando pregada com pureza, sem heresia, sem misticismo, sem doutrina de homens, mas pura como saiu dos teus lábios. Usa-me nesta manhã, capacita-me, fortalece-me, ó Deus, para que eu leve essa mensagem à tua igreja. Eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, parece incrível, mas é verdade. Eu passei 15 anos da minha vida espiritual vendo e ouvindo falsos pastores ensinando ao povo de Deus esse texto, essa promessa, com um sentido completamente diferente, completamente estranho ao seu contexto. Por exemplo, eles ensinavam que a pessoa podia ser diretora de um banco, morar numa mansão, ter um automóvel importado caríssimo, ganhar um alto salário mínimo, ou qualquer outra coisa que ela desejasse, eles diziam, porque ela era mais do que vencedora. Não, você pode conquistar, você é mais do que vencedor. Eu digo que não é difícil você encontrar pessoas hoje que pensam exatamente dessa forma, porque essa maldita teologia da prosperidade, que eu chamo a teologia da ganância, distorce a palavra de Deus, engana os incautos, engana aqueles que não manejam bem a palavra da verdade. Essa promessa de Deus aqui se refere a você suportar as lutas, as adversidades da vida e no final sair vitorioso. É este o sentido. Você suportar todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as adversidades e no final você sair vitorioso. Então a promessa que está contida nesse texto é que o cristão tem certeza de que por mais difícil que seja o problema que ele está enfrentando, por mais forte que seja o gigante, por mais alta que seja a muralha, no final você sairá vitorioso, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Deus não te chamou para você ser um religioso a mais nesse mundo. Ele te chamou para você viver como Ele determinou, como mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Diga bem forte, eu sou mais do que vencedor. Diga, eu creio nessa promessa. Então, a verdade dessa promessa está na segurança que o cristão tem em Jesus. Não tem nada a ver com satisfação de desejos pessoais. Não tem nada a ver com satisfação de bens materiais. Isso é um engodo, isso é uma fraude, isso é uma adulteração terrível da palavra. Abra, por favor, em Romanos 8, versículo 31 em diante. Romanos capítulo 8. Versículo 31 em diante. Vou ler. Paulo escreve à igreja de Roma e diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí no versículo 33 ele continua:
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? No versículo 36 ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha a certeza que o apóstolo tinha. Ele diz, eu estou bem certo, não tenho dúvida, não há receio, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, versículo 39, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para observar que o versículo não começa simplesmente com a afirmação somos mais que vencedores. Não começa assim. O versículo começa dizendo em todas estas coisas. O que é que significa isso? Quando ele diz em todas essas coisas. Significa que no próprio texto está a explicação em quais coisas nós somos mais do que vencedores. Esse é o sentido. Primeiro, o apóstolo escreve que não resta acusação ou condenação contra os eleitos de Deus, pois o próprio Deus é quem os justifica mediante o sangue de Jesus. Verdade. Graças a Deus que estamos justificados. Em seguida, à luz dessa verdade, ele questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Faz uma pergunta. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo está dizendo que ninguém jamais será capaz de nos separar do amor de Cristo por nós. Não há a mínima possibilidade disso acontecer. É isso que Paulo está transmitindo à igreja, que o Espírito Santo transmite para nós essa manhã. Na sequência, o apóstolo faz uma citação do Salmo 44, versículo 22. Ele cita nessa mensagem esse versículo do Salmo 44, versículo 22. Ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, o que é que o apóstolo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o sofrimento que nos advém por causa da nossa fé em Jesus, por causa da nossa fé na palavra, no poder de Deus, é uma coisa bem conhecida de todos os cristãos em todas as épocas, todas as eras. Então, ao dizer que somos mais do que vencedores, ele tem em mente o quê? Todas essas coisas. E todas essas coisas, tribulação, dor, hostilidade, privação, angústia, perseguição, esses sofrimentos acabam contribuindo para o crescimento espiritual dos eleitos de Deus. É isso que Paulo se refere. E para não deixar dúvida quanto a isso, Romanos 8, versículo 28, você vai compreender como ele testifica. Romanos 8, versículo 28, diz assim, sabemos, espero que você saiba, eu sei, não tenho dúvida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa espetacular isso aqui. O Senhor não disse algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não disse isso. Ele não disse somente as coisas boas cooperam para o bem, não. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja tem que crer nessa verdade. Isso abrange tudo. Momentos felizes, momentos tristes, momentos de fartura, momentos de escassez, momentos de saúde, momentos de doença. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não há nada que o cristão possa temer, porque por pior que sejam as circunstâncias, em todas elas, Deus está dizendo que você é mais do que vencedor, que eu sou mais do que vencedor.
Você tem que crer nessa verdade. Em todas essas coisas, por mais adversas que sejam, você é mais do que vencedor. Agora, vamos lá no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías. Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, 2. É um texto bem conhecido nosso, mas cada vez que nós meditamos nesse texto, maior compreensão Deus nos dá, mais a palavra nos fortalece. Então diz assim o nosso Deus: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que coisa importante isso aqui. Deus não disse se passares, ele disse quando passares. Quer dizer, todos passam por problema, por luta, por aflições. Quando passarem pelas águas, quando passarem pelos rios, quando passarem pelo fogo. Ele não disse se passares, ele disse que vamos passar. E temos passado todos os dias da nossa existência. Em Êxodo, capítulo 14, Êxodo, capítulo 14, versículo 21 e 22. Encontraram? Êxodo, capítulo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Olha, meu irmão, Deus abriu o mar vermelho, fez o seu povo, o povo de Israel, passar a pé enxuto. E aí, quando o povo acabou de passar, chegou o exército de Faraó, entrou pelo mesmo caminho, disse, vamos passar também, passaram. Deus fez as muralhas do mar se fecharem, matou todo o exército do Egito, todo o exército de Faraó, na época o exército mais poderoso da terra. Então, Deus permitiu que as muralhas do mar se fechassem e destruísse os inimigos de Israel. Qual é a mensagem que tem aqui? Deus fez isso para encorajar, para que nós possamos confiar nele sem medo, sem dúvida, e para mostrar que todos aqueles que intentam o mal contra o seu povo serão arruinados. A pior coisa do mundo é você se voltar contra um ungido de Deus, um eleito de Deus, um filho amado de Deus. Vai ser destruído, vai cair nas mãos de Deus. Isso que você está ouvindo aqui, você não ouve na maioria das igrejas aí fora. É uma coisa muito difícil. Essas águas, esses rios, esse fogo, simbolizam os problemas da vida. Deus nunca prometeu uma vida sem problema. Não está em lugar nenhum da Bíblia Deus prometendo vida sem problema. Você não encontra aí fora quem fala essas verdades, que só falam coisas açucaradas, mel de engenho, coisas doces ao paladar do povo. A verdade de Deus distorcida, sempre com promessa de bens materiais, de riqueza, de sucesso na vida. Na maioria das vezes, irmãos, Deus não nos livra dos problemas. Ele nos livra no problema. É diferente. Muitas vezes, Deus não nos protege das dificuldades, mas Ele nos protege nas dificuldades. Olha como é importante entender isso. Por isso que o apóstolo disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Agora, jamais esqueça que nós somos mais do que vencedores, não é porque somos bonzinhos, não é porque nós somos habilidosos, porque cantamos no coro da igreja, porque é um pastor, porque é um diácono, um ministro. Nós somos mais do que vencedores, não é porque damos o dízimo, não é porque damos oferta, não. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos mais do que vencedores por alguma coisa que dependa de nós. Nós somos mais do que vencedores por causa do que Jesus fez e continua fazendo por nós. Continua fazendo pela igreja. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Então, meus amigos, meus amados irmãos, ser mais do que vencedor
não significa, em hipótese alguma, que nós estamos isentos de passar por adversidades. Pelo contrário, somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós vencemos todas as adversidades dessa vida. Quem é que já não enfrentou uma adversidade grande? Quem é que já não teve um problema gigantesco nas mãos? Quem é que já não passou por um momento de extrema aflição, mas saiu vitorioso? Ele nos livra no problema. Como todos podem testificar, nós temos atravessado os dias difíceis. Os dias desta vida nessa terra são difíceis. Portanto, nós somos desafiados a encarar as aflições desses dias à luz do ensino da Bíblia, à luz da verdade sagrada. A mensagem da palavra de Deus é clara. Em 1 de Pedro, capítulo 5, veja aí agora. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Grave bem o que eu falei. Você é mais do que vencedor, não por causa de teus méritos, não por causa de alguma coisa que você fez ou venha fazer. Você é mais do que vencedor por causa do que Jesus fez e continua fazendo. Então Pedro diz assim à igreja: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem cuidado ou não tem cuidado? Tem cuidado de nossas vidas. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Deixa eu fazer uma pausa para explicar isso aqui. O povo religioso, os evangélicos, 100% deles, acreditam que quando Pedro diz o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor, está se referindo a um demônio espírito nos ares, que anda em derredor, querendo tragar a tua vida, destruir a tua vida. Não, absolutamente não. Se você entender, interpretar que esse diabo aqui é o diabo mesmo, espírito, você acabou de torná-lo onipresente. Porque anda em derredor de cada um. Quer dizer, ele está em derredor dos cristãos aqui no Brasil, em derredor dos cristãos lá na França, na Europa, na Ásia, na África. É colocar o diabo como um ser onipresente, e ele não é. Essa expressão, o diabo, vosso inimigo, é um adjetivo que Pedro usou para identificar o governo romano. Estava perseguindo a igreja ferozmente. A igreja estava sendo alvo de uma perseguição implacável. Por isso que Pedro diz: sofrimento igual aos vossos estão se espalhando pelas comunidades cristãs em toda a face da terra. Esse é o sentido. Continuando. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Tremendo, né? Tremenda promessa de Deus. Então, o diabo, vosso inimigo, anda em derredor. Ele adjetivou, estava se referindo ao poder romano. É como se você tivesse um vizinho que te persegue, que é teu mal, e você dissesse, e eu dissesse, olha, o diabo, teu inimigo, está em derredor, mas você é mais do que vencedor. Eu estaria adjetivando o teu vizinho. No livro do profeta Isaías, outra vez, capítulo 41, Isaías 41, versículo 10. Diz assim: Deus, por meio do profeta Isaías, diz à igreja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te fortaleço e te sustento, minha destra fiel. Quem crê nessa verdade, diga amém bem alto. Diga eu creio. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse:
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias ou alguns dias, em alguns momentos? Não. Eu estarei convosco, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse problema que você está enfrentando hoje, essa dor que você está sentindo, essa angústia que dilacera a tua alma, saiba que o Senhor está junto com você. Ele está vendo a tua luta. É só você crer, esperar que Deus só age no tempo dele. Pastor Carlos, você pode perguntar. Mas não há possibilidade, pastor, de lá na frente surgir alguma coisa mais forte, mais intensa, que possa impedir nossa vitória em Cristo? Impossível, irmão. A verdade é essa aqui, ó. Nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente ou do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, nem anjos, nem principado, nem potestade, absolutamente nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Não há possibilidade de alguma coisa ruim acontecer para te separar do amor de Deus que está em Cristo. A primeira coisa que ele nos faz vencer são as nossas limitações. Como Deus é maravilhoso. Semana passada nós falamos aqui em Gideão. Abra lá em Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos só ver um pedacinho desse texto. Está lembrado que nós falamos de Gideão aqui semana passada, né? Então está lá Gideão malhando trigo, para esconder um pouco de comida, porque Israel estava debaixo da disciplina de Deus, os inimigos vinham, levavam tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, não deixavam sustento nenhum, uma pobreza desgraçada no povo hebreu. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. A primeira barreira que Gideão teve que vencer, e que eu já venci, e você também já, foi o complexo de inferioridade. Eu sou o menor na casa de meu pai. Minha família é a mais pobre. Aí Deus mostra para esse homem que a sua vitória não dependia dele. Não dependia se ele era mais pobre, se ele era mais rico, se a família era mais poderosa, se não era mais poderosa. Não dependia de nada dele. A vitória de Gideão dependia só de Deus. É isso que Deus fala. Já que eu sou contigo, já que você crê que eu sou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Fica tranquilo, Gideão. Sou eu que vou fazer. Em Êxodo capítulo 6, versículo 30. Êxodo capítulo 6, versículo 30. Vou ler. No dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Aí Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Olha, outro aí se sentindo inferior. Moisés se sentia inferior porque não falava bem. Tinha dificuldade de articular as palavras. Mas para Deus fazer o milagre, não precisa de perfeição nossa. Porque não depende do que a gente faça, depende do que Deus faz. Então ele se sentia inferior porque não falava bem, temia não ser compreendido por Faraó, não saber discernir bem, explanar bem o que Deus mandou ele fazer. Eu disse: Moisés, fica tranquilo, que eu é que vou tratar com o Faraó. Você vai apenas dar o recado. E se não ficar satisfeito, manda o teu irmão. Manda o teu irmão falar por você. Mas eu é que faço o resto. Nós precisamos compreender isso. Deus é que faz, não somos nós. Então, meus irmãos, creia que você é mais do que vencedor. Não permita, em nenhuma hipótese, nas horas de sofrimento, nas horas das lutas renhidas, as muitas vozes que existem nesse mundo, venham e digam na tua mente: perdeu, acabou,
é o fim. Porque há muitos tipos de vozes nesse mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido, disse o apóstolo Paulo. Então, as vozes malignas estão toda hora trabalhando para desestimular a gente, fazer a gente esfriar na fé, fazer a gente perder a esperança. Nunca permita que isso aconteça. Quando você está num problema bem grande, bem difícil, bem dolorido, vem aquela vozinha que diz, perdeu, mané. Lembra do perdeu, mané? O diabo zomba, perdeu, mané. Chegou o fim. O diabo disse a José quando ele foi jogado numa cisterna pelos irmãos, é o fim, malandro, acabou, chegou a tua hora, agora você não escapa. Mas Deus disse, calma, José, isso é apenas o começo. O governo do Egito, espera, calma, fica tranquilo, eu sou contigo. O diabo disse para Moisés, quando ele estava no deserto, e o povo se rebelou contra Moisés, uma situação difícil, e o diabo disse, perdeu, mané. É o fim, Moisés. Chegou o teu fim. Deus disse, não. Moisés, é o começo. É o começo. Eu vou te transformar no maior libertador do povo de Israel. Você vai ser o grande libertador do meu povo. Eu vou fazer de você um estadista. Você vai escrever as leis. Você vai criar a primeira Constituição para a formação da nação de Israel. Não é o fim, é o começo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha 7 vezes acesa, a mesma vozinha diabólica apareceu. Acabou, chegou o fim, vão virar churrasquinho, vai ficar só as cinzas. Deus intervém e diz, não. É o começo. É só o começo. Vocês serão grandes governadores na Babilônia. Como foram. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a mesma vozinha do diabo veio aos ouvidos de Daniel e disse, perdeu, acabou, chegou o fim da linha para você. Você agora vai virar churrasco para leão devorar cru. Deus disse, calma, Daniel. Não é o fim, é o começo. Agora é que vai começar a tua história. E a tua história vai servir para incentivar muitos filhos meus nessa terra. Como incentiva. Você lembra de Jonas na barriga da baleia? O diabo soprou nos ouvidos de Jonas. Chegou o fim. Acabou a tua história. Está derrotado, perdeu. Deus disse, não, Jonas, Nínive será salva pela tua pregação. Você vai pregar em Nínive e eles serão salvos, você que vai fazer essa obra. Quando João estava exilado na ilha de Patmos, foi a mesma coisa. Exilado, preso, corrente nos pés, uma situação dificílima, e o diabo zombando, acabou, cadê teu Deus? Chegou a tua hora, acabou o teu reinado, acabou a tua travessia, acabou a tua peregrinação, chegou ao fim. Eu disse, não, João, é apenas o começo. Você vai escrever a maior revelação de todos os tempos, que foi o Apocalipse. Quando Jesus estava morto na cruz, o diabo também disse, é o fim, acabou. Perdeu, foi derrotado. Mas é preciso que a gente entenda que quando o diabo diz perdeu, está derrotado, é o fim, Deus está dizendo é o começo. Está começando tudo agora. Por isso que quando Jesus estava na cruz, que ele disse que é o fim, Jesus disse, é o começo. Todo poder no céu e na terra, o Pai entregou em minhas mãos. Eu tenho na minha mão todo o poder nos céus e na terra. Por isso, quando o diabo disser a você que é o fim, comece a dar glórias a Deus. Sim, é isso mesmo, começa a dar glórias a Deus. Começa a dizer aleluia, porque Deus está dizendo é apenas o começo. Não é o fim. Quem decreta o fim, quem determina o fim é Deus. E o fim para nós sempre será de vitória. Portanto,
O mais que vencedor, isso eu queria que você entendesse, sempre tem um pensamento positivo. Você lembra quando Moisés mandou os espias espiar a terra prometida? Eles foram, voltaram e disseram a Moisés, 2 deles, Josué, quem lembra? Josué e Calebe. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Olha, quem é mais do que vencedor sempre pensa positivo, nunca pensa negativo, nunca diz eu não posso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Enquanto esses 2 confiaram em Deus, viram lá os povos que habitavam a terra, que teriam que ser vencidos, teriam que ser expulsos, mais numerosos, mais poderosos do que eles, mas eles disseram, possuamos a terra, porque certamente vamos prevalecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mais que vencedor nunca fica satisfeito com aquilo que ele está fazendo em prol do reino. Ele sempre busca a excelência. Vou repetir. A pessoa que é mais do que vencedora nunca fica satisfeita com o que ela está fazendo em prol do reino de Deus. Ela sempre busca fazer mais, fazer de uma maneira mais excelente. Eu sou assim. Quanto mais eu faço, mais eu sinto necessidade de fazer melhor. Mais eu me esforço, mais eu me dedico, mais eu me entrego. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu digo sempre o seguinte, é a marca registrada dos medíocres. Por exemplo, Josué e Calebe, cheio de fé, de confiança, de certeza. Eu vi que eles são gigantes, eu vi que eles são mais numerosos do que nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos vencê-lo. Nós vamos destruí-lo como quem traça um pão nos dentes. Deus é por nós. Os outros 10, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Nós somos como se fosse gafanhoto. Eles vão nos esmagar, eles vão nos destruir, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Que diferença de atitude. Isso é uma mediocridade sem tamanho. Quem é mais do que vencedor tem pensamentos positivos, nunca entrega os pontos, nunca joga a toalha, nunca duvida de Deus. Ele tem certeza de que Deus é com ele e que no tempo de Deus, Deus agirá em seu favor. Quem é mais do que vencedor sabe ouvir críticas construtivas. Não são críticas maldosas, visando fazer o mal da pessoa, mas críticas construtivas. E ele tem a capacidade de refutar as críticas com educação, com bons modos, com doçura nas atitudes. O que falta mais no dia de hoje são pessoas que agem com doçura. É uma coisa terrível no dia de agora. A sociedade está perdida. As pessoas são brutas, estúpidas, não são perdoadoras, não têm misericórdia. É uma coisa diabólica o que acontece com esse mundo hoje. Então, você é mais do que vencedor. Deus não te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para você ser mais do que perdedor. Não, ele te garantiu que você é mais do que vencedor. Pastor, e quando a pessoa morre? Por exemplo, um cristão que pegou uma doença grave e morreu. Ele é mais do que vencedor? Claro que é mais do que vencedor. A doença o venceu? A doença fez ele renegar Jesus? A doença fez ele negar a fé? Não, mais do que vencedor. Quem não é mais do que vencedor, às vezes uma dor de cabeça já o afasta, já o derruba, ele já se entrega, ele já perde o ânimo. Ser mais do que vencedor é você suportar todas as lutas, todas as dificuldades. É você enfrentar todos os aperreios, como diz aqui no Nordeste. Estou muito aperreado, estou preocupado, estou cheio de problema. Porque você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Não baixa a cabeça.
Não se entregue, não se acomode, mas confesse com os teus lábios: eu sou mais do que vencedor. É a promessa de Deus. Ele prometeu, quando eu passasse pelas águas, ele estaria comigo. Eu estou passando por águas turbulentas, pastor. Estou quase me afogando. Fica tranquilo. Eu estou contigo. Ele está com você no meio dessas águas turbulentas. Está enfrentando rios caudalosos. Fica firme. O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Há coisa melhor do que você ter Deus por você? Ou você só confia se tivesse um bombeiro do lado com uma boia para jogar para você no rio caudaloso? Você tem o Deus que criou os rios. Você tem o Deus que criou os céus e a terra. Você lembra Jesus caminhando em direção ao barco onde estavam os apóstolos? Eles viram Jesus andando sobre as águas. Quem és tu? Ele disse: sou eu, Jesus. Ele disse: se és tu, manda que nós vamos até vós por cima das águas. Pois não, pode vir. Pedro, como sempre foi o mais atirado, sempre tomava a frente dos outros, desceu do barco, pisou nas águas e começou a andar em direção a Jesus, como se aquelas águas do mar fossem uma estrada de concreto, não é nem de asfalto, de concreto. Mas, de repente, o vento soprou forte. As ondas do mar ficaram revoltas. Pedro olhou para as ondas do mar, para o vento, teve medo. O que é que aconteceu com Pedro? Começou a afundar, ia morrer afogado. Mas Jesus estava com ele. Estendeu a mão ao Senhor: ó homem de pequena fé, até quando estarei convosco? Não pode ter medo de nada. Você tem que crer que Deus está no controle da tua vida. A tua vida não está lançada nesse mundo como um jogo de sorte. Você não está vivendo a vida ao seu bel prazer. Não está tudo dentro dos desígnios predestinados de Deus. Tudo determinado por Deus para a tua vida. E Deus vela por você, vela por mim, vela por todos nós, às 24 horas do dia. Diga graças a Deus se você crê. Amém. Mas eu queria que você dissesse mais forte: graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero terminar essa mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios 15, versículo 57. Eu queria que a igreja dissesse junto comigo, lesse em voz alta. Repita o que eu vou falar. Eu vou ler e você repete. Diz assim o apóstolo Paulo: graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Bem forte, as três igrejas. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Cristo. Dá ou dá? Dá. Por isso nós somos mais do que vencedores. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso.